Olá, está no ar mais um episódio do IFCast NAP Inclusão e Diversidade, um programa de entrevista do IFNMG Campus Januário. Eu sou o Lucas, monitor inclusivo e membro do NAP. Eu vou fazer a minha descrição. Eu sou um homem de estatura média, pele parda, cabelo preto e curto, estou usando uma blusa preta social e estou aqui no estúdio de gravação da comunicação. Nesse episódio, teremos uma convidada especial que irá discutir sobre a temática altas habilidades e superdotação. Convidamos a professora Daiane Hoffmann, que ela é especialista em triagem diagnóstica dos transtornos do neurodesenvolvimento, especialista em neurociência e educação, especialistas em função executivas, especialista em altas habilidades, superdotação, doutoranda em psicologia clínica, screener da síndrome de Irlen e psicanalista. Daiane Hoffmann foi a criadora do primeiro programa do Brasil para identificação e acompanhamento de crianças com altas habilidades e superdotação do MEC Brasil. Ela também é membro do Conselho Nacional de Superdotação, membro efetivo da Associação Brasileira de Psicopedagogia Nacional e diretora clínica da consultoria Hoffmann Mediari, a portadora de TDAH grave. Seja bem-vinda, professora Daiane. Então, vamos iniciar a nossa discussão sobre a temática proposta. Fala para nós o que é altas habilidades ou superdotação. Bom dia, pessoal de Januária. É um prazer estar com vocês. Eu vou me autodescrever. Eu tenho 1,75 m, mas estou sentada. Tenho o cabelo curto, bem curtinho, com luzes amarelas, né, loiras. Estou usando um vestido que tem a alça azul. Estou sentada dentro do meu carro, tá? É um prazer estar com vocês do Campus Januária, mais uma vez falando sobre a superdotação. E as altas habilidades de superdotação nada mais é do que aquela criança, aquele sujeito que apresenta uma habilidade acima da média em qualquer área. Né? Mito acreditarmos que o superdotado é só aquele que tem um QI acima de 130 e que domina as habilidades acadêmicas e intelectuais. Isso é um dos perfis na superdotação. Mas nós temos nas altas habilidades de superdotação várias inteligências. A gente tem inteligência sinestésica corporal, a gente tem inteligência musical, a gente tem inteligência lógico-matemática, a gente tem inteligência linguística. Então, basta que, dentro das 9 inteligências do Gardner, a criança, o sujeito, apresente uma única habilidade e que essa habilidade esteja acima da média de seus pares. Porque existe uma média de desenvolvimento. Então, aquela criança que apresenta abaixo da média, ela está no transtorno, na deficiência, né? Ou na dificuldade de aprendizagem. E aquele que apresenta acima da média, ele está dentro da alta habilidade de superdotação. Perfeito. Por que as altas habilidades e superdotação ela é considerada uma necessidade específica e qual o papel da educação especial e inclusiva no que se refere a esse público? A alta habilidade de superdotação, ela é uma necessidade educacional especial, né? Ela se enquadra dentro da lei, no Brasil já há muitos anos, então ela está no mesmo parágrafo da lei da criança com deficiência. Porque a criança com alta habilidade de superdotação, ou sujeito ou adulto, ele apresenta um desenvolvimento atípico, né? É um cérebro que tem um processamento de aprendizagem diferente, é um cérebro que tem uma aprendizagem acima da média, é um cérebro que apresenta potencialidade superior às pessoas neurotípicas. Tá? Então, por isso que é considerado uma pessoa com necessidade educacional especial, uma necessidade educacional específica, porque ela precisa de acompanhamento especializado, ela precisa de ter suporte, porque a gente, Lucas, não pode acreditar que o superdotado aprende sozinho, isso é mito, tá? Que o superdotado só tira 10, isso é mito, tá? Porque é comum dentro da superdotação, a criança, o sujeito, também apresentar alguma dificuldade. Né? Isso é o que a gente chama da dupla condição ou da dupla excepcionalidade. Então, veja bem, eu tenho TDAH, eu tenho 43 anos hoje,
Quando eu tive meu diagnóstico de TDAH, eu tinha 38 anos, 36 anos. Nesse mesmo período, eu também fui identificada com superdotação. Eu também sou superdotada. Então, eu tenho que, na característica, a gente chama de dupla condição ou dupla excepcionalidade. Quando a criança apresenta o transtorno e apresenta também a superdotação. Ou quando ele apresenta somente a superdotação. Quando a gente fala da alta habilidade da superdotação, nós estamos falando de um cérebro atípico, de um cérebro que tem, o ideal é que o funcionamento neurobiológico funcione equilibrado. E uma criança em superdotação, ela tem um potencial gigante, uma habilidade acima da média em determinada área, mas existe um desequilíbrio emocional, existe um déficit, às vezes, de funções executivas, que não é regra. Isso não é regra. Mas existe esse déficit de funções executivas ou dificuldade de socialização. Então, eles, preconizaram em lei no Brasil, desde muitos anos, e em Minas, o nosso primeiro centro de educação especial para superdotados foi aí em Lavras, com a professora Denita Gutter, que criou o SEDET, foi o primeiro instituto no Brasil para trabalhar com superdotados. Então, o estado de Minas Gerais é pioneiro nesses estudos, né? A Zenita Gutter é viva ainda vive aí em Lavras. Então, é por isso que eles são considerados pessoas que precisam estar com necessidade educacional específica, tá? Ok. Poderia falar para a gente as características de uma pessoa com superdotação? São muitas, né? Então, dependendo do tipo de inteligência que ela apresenta para a gente. Então, por exemplo, se a gente tem aquele pessoal que é da música, pessoal que tem inteligência musical, né? Ele tem o ouvido absoluto, o relativo, consegue fazer o musicograma da música, né? Consegue, muitas vezes, eles ou escutam uma música, sentem o cheiro, o sabor, né? Ou seja, isso é uma característica do que a gente chama na superdotação de sobreexcitabilidade, uma sensibilidade mesmo. Alguns, né, têm sensibilidades motoras, têm sensibilidades de barulho, de cheiro. É interessante a gente fala das características da superdotação, que quem não conhece a superdotação acaba, às vezes, diagnosticando a criança com autismo ou com outras características, com outra patologia, outro transtorno. Né? Por quê? Porque, às vezes, na superdotação, as características psicomotoras são muito parecidas com o autismo e não é autismo. Né? Então, eles têm uma dificuldade, às vezes, de socialização, eles têm um perfil comportamental muito rígido, querem as coisas sempre do jeito deles, não se propõem a participar de nenhuma atividade que ele pode perder. Então, ele tem, muitas vezes, baixa tolerância à frustração. São sujeitos incompreendidos, né? Por isso que a gente está na militância e na luta de tirar esses meninos da invisibilidade. Trazer esses meninos para o contexto de sala de aula, para o contexto nacional, porque muitas vezes o professor não sabe nem que essas crianças existem. Né? O professor acha que só existe. Não. Fulano não sabe ler, não sabe escrever, mas está com violão de ouvido. Fulano não sabe ler, não sabe escrever, mas tem coordenação motora perfeita, joga futebol perfeitamente, faz balé perfeitamente. Olha a inteligência sinestésica corporal e esse sujeito é incompreendido. Então, são várias as características sociais, cognitivas, motoras, alimentares, né? Tem superdotados que não comem determinado tipo de alimentos, né? Eu tenho uma filha de 16 anos, também superdotada, e ela não come alimentos com texturas moles. Né? As texturas têm que ser. E sofrem com isso, porque muitos querem ser perfeitos, aí tem os transtornos de ansiedade, tem os transtornos alimentares, tem os transtornos do sono. Então, são sujeitos que precisam ser identificados para justamente serem incluídos e integrados no processo técnico. E em questão do atendimento, assim, para essas pessoas, ela tem um amparo legal para essas pessoas que têm superdotação? E, sim, uma vez que elas estão no mesmo parágrafo da lei de criança com deficiência, né? Então, a gente tem no Brasil os NAS, que são os núcleos de atendimento aos superdotados, e a própria escola de recursos multifuncional tem a obrigatoriedade de trabalhar com os meninos, né? Porque eles são público-alvo da educação especial.
Eles têm direito ao atendimento educacional especializado. E como que é identificado essas pessoas com altas habilidades? É sempre aquela que tira nota 10 em tudo, que tem um QQ elevado? Ou isso é um Não, mito? isso é um mito, tá? Isso é mito. Isso é mito porque quando a gente vai para a teoria, na teoria da inteligência, lá pelo Binet, né? Quando o Binet trouxe a questão da medição do QI, depois o Piaget questionou, né? Também trabalhou com os estágios cognitivos, e aí tem o Gardner. Quando o Gardner fala para a gente, não, o menino, a pessoa para ter uma inteligência acima da média, não é só o teste de QI, não é só a inteligência acadêmica, tem potencialidades que ele apresenta um perfil de inteligência. Então, é mito acreditar que esse menino só é inteligente porque tira 10 todas as notas. Como é que o professor pode ajudar? A primeira coisa que o professor tem que fazer é o curso que nós estamos levando aí para o Campo Januário. Primeira coisa. Ele vai ter que fazer o curso aí com o professor Elislaine, o pessoal aí, nós vamos estar levando para o Campo Januário, e ele aprende a identificar. Né? Ele aprende, o professor tem que aprender, tem que ter formação para fazer isso. Porque na academia, em todas as nossas formações de graduação, pós-graduação, as especializações, mestrado, doutorado, a gente aprende sempre a deficiência, né? Sempre é falta. A gente não aprendeu que os superdotados existem. A gente não aprendeu que a superdotação, ela é perfil, ela é direito, sujeito de direito do atendimento educacional especializado. Então, a primeira coisa que existe é curso para esses professores aprenderem a identificar. E, por incrível que pareça, quem diz que a criança é superdotada não é o professor da sala de aula. Não sou eu quanto especialista, não é o psicólogo, não é. Quem diz para a gente que o menino tem superdotação é o professor de sala de aula. Olha que fantástico. Mas o que a Benita Gunter fala para a gente? A Benita Gunter diz para a gente que é preciso ensinar o professor a olhar, porque ele vê, mas ele não olha. Quando a gente fala de olhar, a gente fala de sensibilidade, de perceber esse sujeito na sua condição de superdotado em qualquer área, mas entender que ele precisa de desmistificar esse olhar, né? E então a gente acolher e integrar esse superdotado. Então, a primeira coisa que o professor sala regular precisa saber, para dizer se o menino é ou não o superdotado, se ele está ou não na alta habilidade, em que alta habilidade ele está. Se é aquele menino que domina linguagem, que fala super bem, que se articula, que resolve problemas, mas que não sabe botar uma matemática no papel. Né? É isso que a gente está falando. Agora, trazendo assim para o contexto de sala de aula, como que um professor ele conseguiria identificar esses índices de habilidades de um aluno, altas habilidades? É isso, ele vai ter que fazer o curso com a gente. E aí, quem fizer o curso vai ter que ser sementinha mesmo, vai ter que disseminar isso aí. Porque a gente vai aprender que, o que é uma alta habilidade, né? Um professor de matemática. De matemática tem aquele aluno que não sabe matemática. Não sabe matemática. Não caminha. Mas o de português já fala com um texto bacana. O menino produz poesias, o menino tem articulado, o menino tem linguagem desenvolvida. Então, que é assim da turma dele. Que no português ele é bem melhor do que os colegas da sala. Beleza. Aí a gente começa a identificar sobre esse menino. Faz as testagens dele, aplica o questionário e as tabelas e o professor diz para a gente, não. Realmente esse menino não sabe matemática, ele tem a descalculia, porque ele não sabe matemática, mas ele também tem a superdotação na área de linguagem. Ele lê muito bem, ele escreve muito bem. Então, a contribuição do professor é essa, mas ele só vai saber identificar quando ele tiver formação específica para isso. Porque nas formações acadêmicas que nós, no Brasil e no mundo, não só no Brasil, o único país do mundo que tem programas nas licenciaturas, todo mundo que foi professor aprende a identificar os Estados Unidos. Então, eles têm um nível, a Microsoft, por exemplo, tinha um brasileiro que coordenava lá uma escola para né, o Miguel Charcon. E aí a gente tem, nos Estados Unidos, as universidades, todo mundo que é professor aprende a identificar as coisas. Porque a Organização Mundial de Saúde diz para a gente que o mesmo tanto de criança com deficiência é o mesmo tanto de criança com surdo da atenção. Bacana.
Você poderia falar para a gente um pouco sobre o enriquecimento curricular e a aceleração de estudos e o que deve ser feito para realizar? Pronto. Uma vez a criança identificada, a criança está, vou dar um exemplo bem genérico. A criança está no segundo ano do Fundamental 1. Só que essa criança domina todas as disciplinas. É uma criança com QI acima de 130, da área acadêmica intelectual. E ela já adquiriu as habilidades do terceiro ano. Uma das acelerações é garantir que ele termine em menor tempo as etapas de estudo. Então, a gente acelera ele para o quarto ano, ele para o terceiro, porque as do terceiro ano ele já adquiriu. Então, a gente pode acelerar ele para o quarto ano. Isso é um dos tipos de aceleração, que na verdade são 28 tipos, né? Então, tem aquele menino que a gente pode manter na série e fazer a aceleração dele. Minha filha, um exemplo da minha filha, ela esse ano está no segundo ano do ensino médio, ela vai estar no segundo ano do ensino médio e vai estar no terceiro ano do ensino médio, né? Para poder fazer isso é um tipo de aceleração. O enriquecimento curricular é na sala de recursos, tem enriquecimento curricular é um programa específico para os adotados também, em que a gente trabalha projetos. É extremamente importante, porque enriquecimento curricular, a gente não só trabalha os superdotados, mas a gente envolve a escola inteira, né? É aquilo que na pedagogia no Brasil a gente conhecia como pedagogia de projetos. E aí o Joseph Renzulli, é o autor da teoria da superdotação no mundo, é norte-americano, e aí ele trouxe, dentro da teoria da superdotação, ele trouxe o enriquecimento curricular, que é uma prática pedagógica, é uma prática desenvolvida dentro do ambiente escolar e dentro das salas de recursos para que a gente enriqueça o currículo desse menino. E é bacana o enriquecimento curricular, Lucas, porque ele traz já todas as etapas desse trabalho. Ele vem por etapas, por eixos, por desenvolvimento de eixos. Então, isso é tudo garantido em lei para as crianças. Eles têm direito à aceleração, determinado tipo de aceleração, eles têm direito ao enriquecimento curricular e à suplementação curricular. Uma coisa é a gente enriquecer e outra coisa é a gente suplementa. Dentro da teoria isso é diferente, mas isso são todos direitos garantidos em lei para a criança superdotada. Agradecemos a participação da professora Daiane Hoffmann, por compartilhar esse momento com a gente, né, tão valioso com esses conhecimentos, e acredito que contribuirá significativamente com a nossa vida docente, né. Então, esperamos vocês aqui para o próximo episódio do IFCast, NAP, né, Inclusão e Diversidade.